Muito boa tarde, Pacholada do Rio Grande, do Brasil e do mundo. A gente está ao vivo para mais um Papo Pachola. Esse é o Papo Pachola de 15/11, é isso? 15/11, a produção me ajudando aqui, eu tô perdidaço nas datas. E a gente está hoje aqui com uma galera já conhecida para quem acompanha o Intia Grenal, a gurizada que a gente chama carinhosamente aqui da nossa ratonagem, né? A gurizada que está chegando agora e está começando a trabalhar com a gente no Intia Grenal, mas já já eu falo disso porque primeiro eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, que são principalmente os nossos patrocinadores master, né? Clubhouse Concept, um conceito para cada momento do dia. A galera aqui da Clubhouse hoje está de folga, hoje é feriado, mas as rádios não param, né, meu jovem? Grito empresarial, criatividade com expressão, responsável pelos layouts aqui de todas as nossas redes sociais. Um abraço para o Rafael Ministro, nosso sócio também, @fit23 esportes no Instagram, @onbox store no Instagram, Tour da Arena, Mazardo Contabilidade, Uber, o seu motorista particular, Net, o mundo é dos nets, Grêmio Tour e Futuro Crack, meus jovens. Um abraço para todo mundo que já está com a gente e eu quero que vocês se auto-apresentem a si mesmos. Eu acho interessante que vocês falem em nome hoje do Pachola, né, pra nossa pacholada medonha, a gurizada que já deve estar enlouquecida na live que eu vou entrar agora aqui. Prodalov. E aí? Boa tarde, jovem. Tudo bem, Gabriel Lauxin? Fala aí, meu jovem. Vai ser fácil falar de Grêmio, né, cara? Facinho. Eu acho muito fácil. Tranquilo. O negócio é o seguinte, hoje é dia de Grêmio, né? A gente tem, como nome da live ali, já tá dizendo, hoje é dia de Grêmio. Hoje é o último dia de titulares do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O que tu tem pra me dizer disso? Acho importante, né? O Grêmio que faz o último teste hoje, pro dia 22 estar apto pra jogar e tentar esse título aí, que é muito importante, né, cara? Hoje Michel joga, né? Michel joga. Então acho que é o time força máxima aí pra gente tentar vencer essa partida contra o São Paulo, que é importante também o Grêmio ficar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Rica, boa tarde, jovem. Boa tarde a ti. Deve estar desligado o teu mic, dá uma olhadinha aí. Tá ligado, ligou? Não tô ouvindo ele. Qual é o número dele aí? Número 1, primeiro aí, tira do mudo, lá em cima. Não, pera aí que eu vou dar uma forcinha aí. Segue o baile, pega aqui o do Proda. Pega o do Proda 9. Segue falando, depois os guris ajeitam. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de Grêmio nesse dia de hoje, que, como tu mencionou, é a última vez que o Grêmio vai jogar com titulares no Campeonato Brasileiro, né? Que é algo importante pro Grêmio consolidar essa vaga no G4, que está bem encaminhada, para que o Grêmio consiga já garantir, caso o Grêmio não vença a Libertadores da América, possa estar novamente na Libertadores agora do ano de 2018, né, Leonardo Prodanov? É verdade, Kacheski. O Grêmio que... Acho que tá, agora deu. Deu? Agora bombou. Opa, agora sim. Maravilha, então. Mas, Lauxin, o Grêmio que vai com força máxima. E é importante, né, Lauxin, ficar na segunda colocação, já que os outros adversários, Palmeiras, bateu cabeça, perdeu alguns joguinhos e o Santos não vem bem. Exato. Eu acho que é importante até ter uma premiação boa, né, para quem Santos e Palmeiras, né, na minha opinião, perderam a oportunidade de serem campeões brasileiros. Principalmente Palmeiras, pelo elenco que tem. O Grêmio, obviamente, por questões óbvias aí, preferiu a Libertadores. Acho que fez o planejamento perfeito o Grêmio. Meu único sentimento do ano de 2017 vai ficar em relação à Copa do Brasil, que eu acho que o Grêmio poderia ter papado porque os times são fracos, na minha opinião. O Grêmio, Cruzeiro, né? eu acho que o Grêmio errou digamos assim, na estratégia do segundo jogo, mas pode acontecer, né? É uma coisa que não tem como prever. O Grêmio se preparou bem e tudo mais, mas por algum motivo não conseguiu ir para a final. Perdeu para esse Cruzeiro bem treinado, bem estrategista, o Mano Menezes, né? Mas eu acho que passou muito pela lesão do Jeromel. Também. Aquele primeiro jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, o Jeromel, até tava falando pra vocês ontem, o Jeromel tinha uns 13 desarmes no jogo e era metade tava uns 10 minutos do segundo tempo quando ele se lesionou. E aquele momento o Grêmio foi uma coisa até meio inexplicável, porque o Grêmio
foi meio que engolido pelo Cruzeiro No segundo tempo, jogo, né? sim. O Grêmio acabou se desestabilizando ali, como comentou. Assim, ó, o Grêmio podia ter ganho aquela Copa do Brasil e depois a gente viu que o Cruzeiro e o Flamengo fizeram uma final fraca. Final né? fraquíssima. Gabriel? Fizeram uma final fraca. Tecnicamente muito fraca, jogos de semifinal, né? Jogos de semifinal, teoricamente, são jogos pra gente... jogos de semifinal não, jogos de final, teoricamente, são jogos pra gente encher os olhos, ver dois times melhor tecnicamente, dois times que apareçam mais e tudo mais, joguem mais. Isso não aconteceu na Copa do Brasil. A gente viu Flamengo e Cruzeiro fazendo jogos sofríveis na final da competição. Né? Vamos dizer, ganhou, acho que o menos pior, porque foi um 1-1. Foi o menos pior. O primeiro jogo 1-1 com aquela falha do goleiro do Flamengo, que foi uma falha muito grande. Bizonha. E depois um 0-0 no Mineirão, e aí o Cruzeiro ganha nos pênaltis. Eu achei os dois jogos da final muito fracos. Na verdade, o Cruzeiro foi o time que conseguiu se estruturar um pouquinho melhor e conseguiu ganhar. Mas também não dá pra se dizer que o Cruzeiro fez uma grandiosa campanha, que também não fez. É verdade. Cara, mas tava muito na mão essa Copa do Brasil pro Grêmio, hein? Tava. Eu acho que... Dessas Copas, no ano passado também se desenhava pra isso, porque o Grêmio foi conseguindo resultados importantes, aquele gol do Everton no segundo tempo contra o Palmeiras, classificação nos pênaltis contra o Atlético Paranaense, amassou o Cruzeiro no Mineirão, só que essa eu acho que estava muito mais na mão. Mais na mão que dedo, como diz um amigo meu. Cara, tava muito fácil ganhar essa Copa do Brasil. Pena que o planejamento também fez com que o Grêmio focasse muito mais na Libertadores que na Copa do Brasil, né? Não, eu acho que fez certo, tá? Eu não, eu também acho sinceramente, não vejo problema nenhum em relação ao Grêmio ter feito isso. Acho que fez certo porque se não tivesse feito certo, não estaria na final da Libertadores. Tem isso também, né? Vamos começar por aí. E a Libertadores, na minha opinião, independente dos clubes que forem, digamos assim, enfrentados, sempre vai ser a competição mais difícil. Sim. E o Grêmio se provou que o Renato fez a escolha certa. Ao longo dessa temporada, muita gente bateu no Renato, dizendo não, porque o Renato abriu mão do Campeonato Brasileiro e tudo mais. E talvez o Grêmio pudesse realmente ter ganho o Campeonato Brasileiro. Mas se o Grêmio ganhar a Libertadores, nada disso vai mais importar, porque aí o Grêmio vai ter ganho o principal título é título, da América. Né, claro, que eu acredito também que se o Grêmio não tivesse... Se o Grêmio tivesse focado só no Campeonato Brasileiro, podia ter ganho. Mas também isso a gente não tem como saber. O Corinthians tem seus méritos agora. O Corinthians jogou praticamente uma competição o ano inteiro, né? E o Grêmio teve 2 competições e não acabou não conseguindo ganhar o Campeonato Brasileiro, mas se ganhar a Libertadores tá tudo certo. Não, eu também acho que o Grêmio fez digamos assim, o planejamento correto, não vejo problema nenhum. Então o Lucas Colar fez a nossa produção hoje junto com o Lucas Goulart, né? E mandou aqui pra gente algumas informações de Grêmio pro dia de hoje, que é dia de Grêmio, querendo ou não, né? O Grêmio encara o São Paulo às 19h30 na Arena, com transmissão da Pachola, a partir das 19h15, 15 minutinhos antes do jogo a gente já vai estar ao vivo, trazendo todas as informações do jogo, o time titular do Grêmio e tudo mais. Ontem o Jeromel, o Fernandinho e o Barrios apenas correram em volta do gramado. A princípio nada demais, devem jogar normalmente hoje. Groy, Edilson, Jeromel, Kahneman e Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Fernandinho ou Everton e Luan com Lucas Barrios no comando de ataque. Como é que vocês estão vendo aí? Esse que é e vai ser provavelmente o Grêmio que vai enfrentar o Lanús na Libertadores. Fernandinho no ataque. Provavelmente, Fernandinho, na minha humilde opinião, é o titular, não só do Renato Portaluppi, como o meu. Acho que ele sai jogando melhor do que o Cebolinha. Até pode ser, mas eu apostaria também em ver esse time titular com o Everton. Acho que o Grêmio pode ter testou no começo do ano, mas o Everton não fez boas atuações, mas eu apostaria esse time do Grêmio com o Everton.
Eu não sou um jogador, eu não sou um torcedor, não sou um torcedor que é fã do Fernandinho. Eu acho ele um jogador bem burocrático, assim. O Fernandinho jogando pela direita, ele rende mais. Acho que todos os gremistas concordam com isso, né? Sim, sim. Quando ele sai jogando pela esquerda, a coisa não flui muito, né? Mas o Fernandinho, eu também concordo com o Gabriel, acho que ele é o meu titular, até porque o Everton, vamos lembrar também que o Everton já teve várias oportunidades para ser titular do Grêmio ao longo dos anos e não conseguiu se firmar em nenhuma delas. Ele não é um jogador desprezível e ele pode virar titular ali na frente, mas ele acabou não conseguindo ainda, né? Eu tô lendo aqui os comentários da live, já a gente vai começar a interagir com a galera. O Matheus Pimentel, um abraço pra ele, nosso ouvinte de bastante tempo. O mic do Vander Wildner continua abaixo. Tá o Vander Wildner é tu. É parecido mesmo com o Vander Wildner. Só o Vander Wildner tem pouco dente na boca em relação ao... Se quiser ver ele no The Voice também, tá no The The Voice. Voice, né? Como é que é o nome lá do cara do The Voice? Pior que eu não sei, sabe? eu não sei. Dá um gás no 7-8 aí, sobe ele tudo que dá aí. Deve ter melhorado aí. Então grita, Ricaches. Grita. Vou torcer pro Grêmio bebendo vinho. A galera tá enlouquecida aqui, já tem uma galera na live que são os nossos ouvintes mais fervorosos. Um abraço pro Luiz Fernando Kelber, meu primo emprestado. Ele disse que o Fernandinho é o menos pior pra colocar ali. Só que o torcedor que estava acostumado com o Pedro Rocha, que até no começo, lá um ano e meio atrás, criticava o Pedro Rocha, e viu o que o Pedro Rocha poderia render na esquerda, ficou com muita saudade de Pedro Rocha, porque quando o Fernandinho assumiu a titularidade, o Fernandinho rendeu, acho que uns 50% a menos do que o Pedro Rocha rendia, né? Sem Pedro dúvida. Rocha, ele foi, ao longo do tempo, ele foi melhorando, ele saiu do Grêmio jogando muito naquela Aprimorando, posição. Era né? dele aquela posição e o Grêmio vai levar muito tempo pra ter um jogador que jogue tão bem quanto ele jogava naquela posição. O Pedro Rocha evoluiu muito. Ele foi criticado, e até de forma justa, há uns anos atrás, mas ele melhorou muito. E isso acho que todos os gremistas concordam. O Pedro Rocha é um cara que foi lapidado pelo Renato Portaluppi. Lapidado, essa é a palavra. Ele foi lapidado. O Portaluppi conseguiu entregar para ele o grande problema que ele tinha e conseguiu melhorar esse quesito que era a finalização. O Pedro Rocha, ele foi um cara que aprendeu muito com o Portaluppi. O Portaluppi é um cara que obviamente tem muito entendimento da função, jogava pela ponta, claro que pela ponta direita, mas o futebol inverteu-se um pouco hoje para a galera cortar para dentro e bater. Quem inventou isso, acho que foi o Robin no futebol mundial, quase. Sim. Né? E nós temos o nosso Robin Negro, como diz o Juliano Brito, que é o... Mas o Fernandinho, ele faz sempre a mesma jogada. Eu acho que é Sim. a coisa que mais me irrita num jogador. Sim, Porque, cara, imagina o cara que vai marcar o Fernandinho. sim. Ele vai na primeira jogada do Fernandinho, ele já vai saber o que ele vai fazer, vai marcar do mesmo jeito todas. Mas o Fernandinho pela direita, e nos últimos jogos que ele fez, que o tornaram titular, o Fernandinho foi o melhor em campo do Sim. Grêmio, não esqueçam disso. O melhor em campo do Grêmio por, 5 ou 6 Teve um jogo contra jogos. o Cruzeiro, eu acho. que ele jogou sozinho. Vitória também foi bem, fez gol de falta. Não, com certeza. Entendeu? Então, assim, o Fernandinho é um cara que também, na mão do Renato, foi um cara que evoluiu. Voltou a ser um jogador útil. Voltou a ser um jogador interessante pro elenco, porque o Fernandinho, ele era um jogador descartável. E passou Sim. pelo Grêmio, acho que essa é a terceira passagem pelo Grêmio, entre indas e vindas, Isso. empréstimos. E agora o Fernandinho consegue se firmar. Ele não é o jogador que a torcida ama, nem de longe, mas também não dá pra colocar o Fernandinho como um jogador desprezível, que ele também não é, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou chamar a galera aqui pra compartilhar a live. A gente tá com 120 pessoas, 115 pessoas conectadas. Galera, peço pra vocês compartilharem a live, porque compartilhando vocês chamam mais amigos, né? Pra gente ter aqui presente junto com a gente, e também gente que não conhece, né, o trabalho da Pachola. Quem não conhece o trabalho do Intia Grenal vai estar conhecendo. O Dyson Santana, um abraço para ele, nosso plantão tá me chamando aqui no inbox e me trazendo informações. 15 de novembro de 1950, Flamengo 1, Grêmio 3. Primeiro time fora do Rio de Janeiro a vencer no Maracanã foi o Grêmio. História, né? 67 anos atrás, História o Grêmio do Grêmio metia já 3-1 no Flamengo e tornou-se o primeiro time fora do eixo Rio-São Paulo a vencer dentro do Maracanã, socou o Flamenguito lá por 3-1. O Grêmio sempre quebrando tabus, né, meus jovens? Mais ou menos por aí. Vencendo partidos históricos, quebrando tabus. Sem Esse é o dúvida nosso nenhuma. Relacionados para o jogo de hoje, tá? Incluindo titulares e não titulares. Groy e Paulo Vitor, os goleiros. Zagueiros Jeromel, Kahneman,
Bressan, Thierry, Bruno Rodrigo. Laterais, Edil Show, Léo Moura, Bruno Cortez e Leonardo. Meias, Michel Jailson, Arthur, Ramito, Christian e Caio. Atacantes, Lucas Barrios, o famoso Drog Barrios, Luanel Messi, o Rubem Negro, que é o Fernandinho, Jael Sensacional. El Cruel e Everton Cebolinha. Marcelo Oliveira e Beto da Silva fora da partida por lesão. E no primeiro turno, o Grêmio trouxe um empate lá de São Paulo com gol do Pedro Rocha do Grêmio, aquela arrancada que ele dribla o cara e chuta na saída do goleiro, um golaço golaço do Pedro Rocha. E o Grêmio hoje tem um grande teste contra o São Paulo, porque o São Paulo é uma equipe que estava brigando para não cair para a segunda divisão e hoje já briga um pouco mais em cima na tabela. Tem o Hernanes, que, na minha opinião, é o melhor jogador desse campeonato brasileiro, e o Grêmio vai ter um bom teste antes do jogo contra a equipe do Lanús, porque no final de semana o Grêmio não deve atuar com os titulares, deve ser o time completamente reserva que o Renato costuma mandar, então é uma ótima oportunidade até pro Grêmio garantir essa vaga no G4 de uma vez, né? Pro Grêmio de uma vez consolidar essa vaga e aí tá garantido caso Acho que se o Grêmio vencer hoje já fica com... Se o Grêmio vencer hoje, matematicamente ele fica dentro do G6. Dentro do G6. Tá. Já se garante na Libertadores do ano que vem de alguma forma, né? Mesmo que não vença a Libertadores. Só uma tragédia, tiro do Não, Grêmio. muito difícil. 58 pontos, o Grêmio tá em segundo lugar, vai a 61, né? Sim. Muito difícil que o Grêmio não fique. O São Paulo não perde há 5 jogos, vai perder hoje, só pra avisar, tá? O São Paulo não perdia há 5 jogos, a gente vai falar amanhã. São 3 vitórias e 2 empates, perdeu apenas uma partida das últimas 7, tomou 3-1 pro Fluminense, que é fraco demais. Fluminense, se a gente montar um time aqui, a gente ganha do Fluminense. O Fluminense na verdade, o único jogador que tava indo bem, tirando o Henrique Dourado, que é um batedor de pênalti, o cara tem presença de área e tal. Perde o pênalti há 2 anos. Só que o Wendel, que era o volante. Ele tava indo muito bem, depois parece que ele teve proposta pra ir embora, teve uma confusão com o Abel, não quis treinar e daí foi escanteado. Eu vi um jogo do Fluminense contra o Vitória, que o Vitória empatou o jogo e jogou muito mal. O Fluminense é muito ruim. O time do Fluminense é muito time ruim. Fraco. Eu acho o Abel Braga um treinador interessante, tá? Mesmo que ele tenha sido treinador do co-irmão. Acho que ele é um cara meio boleiro, assim, e tudo mais. Eu gosto desse tipo de treinador. Simplesmente ele tirou leite de pedra esse ano com o Fluminense, assim como o Jair Ventura tirou leite de pedra com o Botafogo. Sim. Né? São 2 times muito ruins, que foram bem treinados por esses treinadores e fizeram, de alguma forma, né, esses times renderem, mesmo com uma gurizada, uma piazada ali em campo. O Daison Santana me traz mais uma informação. Em 83, show de Renato 5-1 no São Paulo, no Olímpico. Daison, traz mais informações desse jogo, até porque é um ano importante para o Grêmio, o ano do Mundial. Traz mais informações, Daison, para mim, por favor. Quem foram que fizeram os gols desse jogo do Grêmio e quem que era a escalação desse time do Grêmio. O Daison Santana vai trazer de cabeça. O 7. Tá, o cara é foda. Daison Santana, o 7 era o Renato. Beijo pra ti. Se o Luan dar um show hoje, já tá escrito nas estrelas, né? Nossa produção nos traz aqui um cafezito na nossa xícara, sei lá o que, do Juliano xícara. Brito. Do ano de 2015, ainda com o nosso logotipo antigo, ó. O logotipo antigo da Pachola mudou um pouquinho. Muito obrigado, viu, jovem? Deus te crie. O provável São Paulo, cara, do meio pra trás é um horror. Agora que eu tô entendendo porque que o São Paulo tá na posição que tá e sofreu tanto. Sidão, Araruna, Arboleda, Rodrigo Caio e Edmar. Aí do meio pra frente é um time interessante, decente. Jusilei e Petros, Hernanes, Maico Suel e Guilherme, com o Lucas Prato no comando de ataque. Um bom time. Marcos Guilherme, né? Não, e o meio-campo deles é bom. Joga o Cueva normalmente no lugar do Maico Suel. O meio-campo do São Paulo é bom. Só que a zaga, o Grêmio tem a obrigação de fazer pelo menos um gol nesse time de São Paulo hoje. Sim, do né? meio pra trás triste, né, o jovem? O Kahneman que gosta de botar no bolso o Lucas Prato. O Lucas Prato, ele tava sumido, inclusive vai aparecer de novo hoje, nos primeiros 5 minutos da arena, depois ele vai sumir de novo. Volta pro bolso. Volta pro bolso do Pedro Jeromel. E quem acha ele, se for o caso, é o Edilson. O Edilson sempre acha alguém, né? Ele dá, ele não quer saber. Como acha, né? O Wellington Nem, com cirurgia no joelho, só volta em 2018.
Bruno com dores nas costas, lateral direito não joga. Cueva na seleção peruana e o Éder Militão, suspenso, estão fora do São Paulo. E aí, o que vocês acham desse time do São Paulo aí? Eu acho que a zaga é muito fraca. Araruna... o cara... Araruna não tem, né? O Araruna é um Não tem como. direito, né? A zaga do São Paulo, o Arboleda... E o Edmar também é muito ruim. O Edmar que tirou o Júnior Tavares, que era jogador do Grêmio, que chegou até a ser O titular do Júnior, São que Paulo. foi Lateral pro São esquerdo. Paulo. É, que o Lateral Grêmio... Júnior Cachaça. Que o Grêmio, cachaça. que o Grêmio vendeu até por 500 mil reais. Achei uma quantia até bem baixa pro Sim. São Paulo. O jogador que até poderia ser reaproveitado pelo Grêmio mais à frente. E Leonardo Radelli discorda dessa. O Júnior sofria muito com o extracampo. É um cara que tem dificuldade não com peso, nem com nada, mas à noite deu uma quebrada na carreira do Júnior. Não, com certeza. Aqui no Grêmio. Mas ele tinha 18, 19 anos. O Grêmio podia ter, sei lá, emprestado ele. O Grêmio feito de tem, outra na forma. minha opinião, Rica, 2 jogadores, digamos assim, com o mesmo problema. Um deles é o Júnior. O Júnior tinha outro problema. Ele tinha estrelismo demais. O Júnior achava que já era o lateral esquerdo, já era o Roberto Carlos, Sim. antes de jogar. Então o Grêmio deu uma segurada nele, acabou tentando colocar de novo Foi na depois época e do não Filipão, voltou. não foi? Exatamente. Filipão lançou ele. Isso. E depois, cara, eu acho que teve um cara que foi emprestado agora e que, na minha opinião, foi muito bem emprestado para ganhar um pouco mais de bagagem e tudo mais, não Lincoln. Ah, sim. Esse jogador, na minha opinião, foi um erro de avaliação do Grêmio colocar ele muito cedo no time titular. Com 16 anos Com ele 16 tava anos. subindo, né? É. E aí o Lincoln tava com uma bunda de saúva. Um beijo pro Lincoln, que é um queridão. Mas o Lincoln tava muito preguiçoso. Eu vi um jogo teu no Gauchão, tu perdendo a corrida pra um Joãozinho Piracicaba, um zagueiro lá com 100 quilos a mais que eu. Não dá, né, jovem? Um guri com 17 anos não pode perder na corrida pra um zagueiro de 30 e poucos. Então, complicado. E aí eu acho que vai ganhar a bagagem, vai voltar como o grande jogador que é, porque é a maior joia dos últimos anos, o Lincoln, da base do Grêmio. É, e essa coisa das joias, isso é um pouco perigoso, né? Porque o Lincoln, Yuri Mamute foi assim também. Mamute subiu com 16 anos. Você achava que o Mamute, e no fim o Mamute tá no Juventude agora, eu acho, né? O Mamute acabou não estourando. Eu acho que o Lincoln tem mais potencial. Ele tá jogando no time da segunda divisão da Turquia agora. Espero que ele volte melhor pra ser reaproveitado no Grêmio. Ou o Grêmio, de repente, emprestá-lo pra algum outro time pra ele, daqui uns anos, ter alguma sequência. Dessas joias assim que o Grêmio emprestou e tem aí na base, eu apostaria no Patrick e no Guilherme. O Guilherme do Botafogo fez uma temporada muito boa. Tanto é que o Renato já pediu para que ele volte, né, na temporada 2018. Foi um bom empréstimo. O Grêmio conseguiu emprestar Ele ele. joga muito bem, ele tem o drible. Ele tem o drible bom. Não, ele joga bem, cara. E ele tem o drible muito bom. Mas vamos também lembrar que o Guilherme ele não é titular absoluto do Botafogo. É Em o nenhum jogador momento que ele mais atuou com a camisa do Botafogo Sim, mas esse ano. ele sempre entrou no segundo tempo. Sim. Era Pimpão e Roger, agora é Pimpão e Brenner o ataque do Botafogo. Mas o Guilherme ele fez gols importantes na Libertadores, isso é de se ressaltar. Ele volta como uma opção pro Grêmio ano que vem. O Guilherme é um jogador ali do naipe do Everton Cebolinha, que tem um pouco mais de força física que o Cebolinha. O Cebolinha tem um pouco uma vitória pessoal um pouco melhor. Também A concordo. gente já entrevistou aqui os técnicos de base do Grêmio, vários técnicos de base que trabalharam com os dois, e todos eles falam que o Cebolinha dribla no 1 a 1 como se o cara fosse um cone. Ele derruba o cara Mas ele na tem velocidade. essa facilidade. É. Na velocidade, eu acho que ele não perde assim pra ninguém. E vocês sabem qual é o apelido do Arthur na base, tanto para os jogadores quanto para os treinadores? Qual? Mestre da fuga, porque ninguém consegue tirar a bola dele. O Arthur é É diferente. embaçado, né? O Arthur é um absurdo, ele gira pra lá e pra cá e ninguém tira a bola E o dele. engraçado do Arthur, eu vi uma entrevista do presidente do Ceará, mais ou menos umas 2, 3 semanas, e quando ele levou o Lima pro Ceará, ele disse que ele pediu o Arthur também. Ah, E que o Grêmio, mas o Arthur quase foi, que segundo ele o Arthur não foi, porque foi naquela semana que o Renato utilizou o Arthur pela primeira vez. e ele foi bem. E aí o Arthur foi bem. Se de repente ele tivesse pedido o Arthur um mês antes, o Arthur podia ter ido pro Daí Ceará. ia ser um Sim. erro, né? E o Grêmio nunca, e a gente nunca ia nem saber da existência do Arthur. Sim, baita jogador. Aí eu pedi aquelas informações pro Dyson Santana a respeito do 5 a 1 que o Grêmio meteu no São Paulo em 83. Perdão, e para 41 mil pessoas naquele dia. O Grêmio com Remy, Silmar, Leandro, De Leon e Casimiro, China, Bonamigo e Tita, Renato, Caio e Tonho. O técnico era o Valdir Espinosa. O Grêmio socou
5-1 no São Paulo, os gols do Grêmio Tita e Renato no primeiro tempo. De Leon fez um golzinho contra, olha aí o De Leon fazendo gol contra, hein? Teve um dia de Hever o De Leon. Caio, Tarciso e Tita no segundo tempo, uma expulsão do São Paulo, Zé Mário, e houveram alguns relatos na época de jornais que estamparam o seguinte na capa: Grêmio massacra e dá aula de futebol. O Grêmio socou 5-1 no São Paulo. Então, um pouquinho de história do Grêmio aí, trazida pelo nosso querido hoje, Dyson Santana, que sabe muito, né, jovem? Quem sabe hoje mais um show do Grêmio, time titular. Sim, tomara. Não precisa ser show. Eu acho que o Grêmio jogando bem e vencendo a partida tá bom. Que uma partida sólida, assim, das atuações que teve com o time titular, acho que seria bacana de ver. E é um bom teste contra o São Paulo, que nem eu falei antes, eu acho. O Grêmio já não ganhou do Vitória, que era um adversário que joga muito bem fora de casa, mas o Grêmio podia ter conseguido os 3 pontos contra o Vitória. Sim. E hoje eu acho importante o Grêmio, que nem o Gabriel falou, o mais importante é o Grêmio jogar bem, porque daqui uma semana tem o jogo mais importante do ano até o momento, né? Exatamente. Não, e a gente vai ter esse como último teste para os titulares, e ainda vai ter um teste para a gurizada, né, contra o Santos lá na Vila. Sim. Pra quem não lembra, ano passado o Grêmio empatou com o Santos lá na Vila, começou ganhando com o gol do Everton Cebolinha de fora da área. Fez reservas também, não foi? Reservas. Pra Copa do Brasil daí. Exatamente. E o Grêmio foi bem, empatou lá 1-1 e conseguiu um bom resultado. Acho que o Grêmio tem que pensar assim nesses dois jogos com carinho, porque o Grêmio pode, sem dúvida nenhuma, fazer um bom jogo contra o São Paulo, que é um time, olha, do meio pra trás bem defasadinho, né? É, bem É fraquinho, possível mas, ganhar, né? cara, o Hernanes vem jogando muito bem. Vai ser um bom teste pro meio-campo do Grêmio, né? Porque o meio-campo do São Paulo é muito forte. Sim. Michael Suel, eu vi uma partida dele que ele acabou com o jogo. O Hernanes vem jogando bem, o Jusilei é bom, o Petros também é um bom reforço que o São Paulo teve. É, o Michael Suel Não, até... é um bom meio-campo. Não, o Michael Suel até ele vem jogando muito pouco. Ele foi desses jogadores, ele é o que menos É o que joga. menos jogou, porque ele já chegou lesionado, pra variar, né? E normalmente quem joga no lugar do Cueva é o Marcos Guilherme. Quando Sim. o Cueva não joga, é o Marcos Guilherme. Cueva que hoje tem o jogo importante, mais importante da história do Peru nos últimos 30 anos, que pode levar o Peru pra Copa, e não joga contra o Grêmio. O Marcos Guilherme acho que fica no banco, a escalação que o Gabriel trouxe, ele não tá presente. O Michael Suel é daqueles... Já teve bons momentos na carreira, ele não me assusta muito. Vou dizer que o Michael Suel não é dos jogadores que mais me assusta. Pra mim é um Negueba com grife. Sim, mas ele... Já teve bons momentos, mas não é nada Sim, demais. no Atlético Mineiro. O Grêmio já tentou contratar o Michael O Suel. Grêmio já uma certa tentou vez. em Já. algumas oportunidades o E Michael pediu Suel. o Michael Suel por moeda de troca da dívida que o Atlético tinha Isso. com o Vitor. Eu acho que o Michael Suel serviria no lugar do Pedro Rocha, tá? Na minha opinião. Eu não sei se ele tem... não sei. Mas eu não... isso se ele fardasse, né? Porque ele Não, gosta... eu não sei. Se dando uma sequência pra esse jogador, ele jogaria. Ele teve qualidade já. É um jogador que jogava junto com o Tardelli e companhia e fazia uma diferença. Mas aí é aquilo que eu digo. Jogador médio em time encaixado cresce. Com certeza. E o time do Grêmio é sensacional, joga por música o time do Grêmio, vamos falar a verdade. É O time verdade. do Grêmio é um bom time de futebol, muito bem treinado. E até o Negueba fez bom jogo contra esse São Paulo, vocês lembram disso? Não, Sim. Primeiro jogo do Negueba no Grêmio, o Negueba acabou com a muito bem. partida. Foi Não, muito bem. e essa partida do Negueba foi logo depois que o Juliano tinha saído do Grêmio e depois do jogo o presidente disse que não estava procurando o substituto porque o Negueba tinha jogado bem naquela partida. Porque depois se viu que foi até um equívoco, porque o Negueba não era o jogador que nem o presidente esperava e ninguém esperava, né? Não, Negueba não dava. Ele até jogou bem contra essa partida, eu concordo contigo, Foi a Marcos. única também. Foi a Foi única. essa e faleceu depois. É, o Negueba que hoje tá no Londrina, é o camisa 10 do Londrina. O Lanús, cara, pediu para que o jogo fosse transferido entre os dois jogos da final. Esse jogo seria contra o Godoy Cruz, lá pelo campeonato argentino, domingo, no final e de a semana. Federação Argentina concedeu a transferência, então eles vão ter uma semana cheia para trabalhar entre os dois jogos do Grêmio. O Lanús aí que já está tentando, né, obviamente, facilitar um pouco a sua agenda, porque sabe que vai ter dois jogos pedreiríssimas na final Sim. da Libertadores contra o Grêmio. E ontem eu brinquei aqui porque os guris trouxeram a informação de que o Lanús tem 49 profissionais para fazerem a verificação e a identificação de jogadas dos times adversários. Aqueles caras que o Grêmio tem, que fazem lá o SAP do Grêmio, Sim. o SAP, eles têm 49 profissionais para fazer isso. Muita gente, né? E aí eu falei aqui no programa, né? Pô, jovens, né? A diretoria aí gastou dinheiro à toa, vai pagar salário de 49 jovens aí para não funcionar por nada Nada. contra o Grêmio.
vão tomar nos 2 jogos, na minha opinião. É verdade. É, Tomara que isso aconteça. Né? Comigo não tem vacina, tá? Eu já vou avisando aqui, nós vamos socar eles. O Grêmio é muito maior que esse Lanús aí. E aquela declaração do técnico do Lanús vai entrar no vestiário, com certeza, né? Porque aquela declaração, ele... Depois o presidente do Lanús deu uma declaração essa semana, disse que ele não quis desmerecer o Grêmio, que ele queria falar pra motivar os jogadores. Ele quis desmerecer, né? Vamos ser sinceros, né? Não vem com esse papinho aí. Vamos falar sério, né? Um técnico de um clube que nunca ganhou uma Libertadores, que tá chegando na primeira final, se não me engano, Sim. vir falar que assistiu o Grêmio jogar e disse que não vai ser tão complicado. Afinal, eu fiz essa pergunta na coletiva do jogo contra o Flamengo, eu perguntei isso pro Renato, o que o Renato achava dessa declaração. O Renato contemporizou, fez de conta que não era com ele. Malandro, Mas se fosse Malandro. o Renato técnico lá, quando fez aquela campanha com o Fluminense, Já- ia ficar já louco. mandava uma Mas eu resposta já pro cara. aviso, se ele ganhar e Ele for vai campeão, mandar, claro. Ele ele vai vai mandar recado. Não, mas aí tudo bem, depois que aconteceu, maravilha, aí tu tira o sarro que tu quiser tirar. Agora o Renato, ele é esperto, ele também não vai falar uma coisa, possa repercutir lá na Argentina, ele não vai ficar de resposta. Ele vai falar depois do jogo. Se o Sem Grêmio ganhar, aí Provocar vai ter argentino resposta. também não é bom, né? Cara, é aquela coisa, é um jogo difícil, na minha opinião, Com certeza, final nunca né? é fácil, né? Nunca vai ter uma final fácil, mas eu acho que o Grêmio é, sob 2 aspectos, melhor do que o Lanús. O Lanús é bem organizado, assim como o Grêmio, mas 2 aspectos fazem a diferença. O Grêmio tem Luan, o Grêmio tem Arthur, o Grêmio tem valências técnicas que se sobressaem, e isso ganha jogo. Quando tu Concordo. tem um equilíbrio muito grande, a técnica é que ganha jogo. Teoricamente, um time motivado, organizado, os 2 têm. Sim. Com certeza. Um vai perder motivado, pode ter certeza, porque Não, é uma final de Sempre Libertadores. um perde motivado. Motivado, não, motivação os dois vão ter. Eu que vou isso te é o mínimo, dizer né? que aquele time do Atlético do segundo jogo da final, eu acho que ele não tava motivado. É, Ele já tinha tomado é. uma saranda lá. O time que tomou 4-0 do Atlético Paranaense do Grêmio na Copa do Brasil esse ano não jogou motivado no segundo jogo. Sim. Saiu ganhando até, mas aí perdeu o jogo, né? Não, O- e o o time já tava empate- fora. entendeu? E o próprio time do Lanús, eles têm uma zaga bem mais ou menos, vamos combinar, né? O Grêmio... Sim. Os 2 times que passassem, tanto o River quanto o Lanús. As Não. 2 zagas muito ruins. O que o Lanús tem de positivo, eles têm um meio campo bom, pelo que eu pude observar nos jogos. Tem um centroavante que já tem quase 40 anos, mas que faz uns golzinhos de vez em quando lá, o Sandy. O Dimba uruguaio. O melhor O jogador... Dimba argentino. O Dimo. O melhor... Mas o cara tem 40 anos, né, velho? Sim. O Daqui a pouco vai ter um time brasileiro que vai tentar contratar Mas ele e sabe não que vai ele dar já- O certo. Santos pro lugar do Ricardo Oliveira. Sabe que ele já jogou no Vitória da Bahia e deu errado, hein? Ele Sim. já jogou no Vitória da Bahia. Mas o melhor jogador deles que eu pude observar é aquele Acosta, que joga até na seleção argentina, né? Sim, O sim. Acosta é o melhor jogador deles. Mas é aquilo, cara. o- Time, o que é o Lanús? O time é um time bem encaixado. Com certeza. Por isso que o Sandy, esse aí, joga bola. Que a bola chega também, né? A Exato. bola chega. E aquele jogo contra o River, ele deu sorte em 2 jogadas. Eu não sei o que aconteceu com a zaga do River, que deu um mandrake ali, eles Sim. pararam. Deu e piripaque ele do foi Chaves. Foi indo, e o cara foi fazendo o jogo. E aqui o Leonardo Radai ele traz a informação que o Lanús tem 5 jogadores pendurados pro primeiro jogo, né? Sim. Porque se o Grêmio de repente consegue... O Grêmio tem que ser malanders. O Grêmio tem que ser... Mas eles também vão ser malandros. Vão ser. Porque o Grêmio... Kahneman e Edilson. E Kahneman e Edilson são 2 jogadores de zaga, né? 2 Sim. jogadores que podem levar um amarelo. Não é impossível. Agora os 2 não podem. Que seja pelo menos, no mínimo, no máximo um deles, né? Perdeu o Edilson, tudo bem. Temos o Leonardo Moura, né? Sim. Mas perder o Kahneman é difícil. Daí vai botar o. Tem o Thierry daí. Não, aí... Eu acho que Bressan. eu acho que ele foi o Bressan. Até porque o Bressan já jogou contra o Botafogo na Libertadores e foi bem até. Isso. Importante isso. ressaltar. Mas perder o Kahneman seria uma perda muito grande. Sim, o Kahneman eu acho que vai ser aquele jogador que vai, obviamente, se cuidar nesse jogo. Ele vai se preservar e ele vai ser preservado pelos colegas. Eu acho que, assim, o Kahneman não vai poder ser aquele jogador do ataque Sim. que sai na bola pra fazer a caça. Eu acho que o Grêmio vai inverter. Vai ser o botar Jeromel. Até porque o Kahneman, ele sabe que ele tem o cartão. E é que ele é um jogador que ele vai na dividida, ele dá carrinho, ele não tá nem aí. Eu não E numa sei se dessas, isso é problemão. bom, viu? Quero mandar um abraço aqui, cara, antes que eu esqueça, pro Jéder Fernando, um amigão nosso que trabalha lá na Gaúcha e tava elogiando os pompons aqui nossos, da Jovem Pan. Ele perguntou onde é que a gente mandou fazer e tal, já passei as informações para ele aqui, porque ele disse que ficaram muito tops as nossas espumas e realmente ficaram lindas mesmo. A gente tá aqui
para falar um pouco mais de Grêmio, repercutindo também o dia de Grêmio. Hoje o Grêmio vai a campo contra o São Paulo para enfrentar um São Paulo com o time titular, o Grêmio vai usar, e vai ser o último jogo do Grêmio titular no Campeonato Brasileiro na temporada, porque o Grêmio obviamente prioriza a Libertadores da América. A gente tem 122 pessoas na live, vamos ver quantos compartilhamentos a gente tem. Vou atualizar aqui a page para dar uma olhada. Blá blá blá, 44 compartilhamentos. Galera, tá muito fraco. Tá muito fraco e aproveitem que hoje o Mário Godoy não tá aqui para incomodar vocês. Eu vou ser um cara tranquilo e sereno com vocês. Menos de 100 compartilhamentos em 15 minutos agora para chegar a 100, faltam 60 e poucos. Eu vou ficar triste com vocês se a gente fizer menos de 100. Eu não posso deixar que a gente fique com menos de 100 compartilhamentos, senão o Mário Godoy, que cuida das redes sociais, vai ficar triste comigo, e o Mário Godoy é maior que eu, só que eu corro mais que ele, esse é o grande detalhe, né? Se ele quiser brigar comigo, vantagem, né? não vou conseguir segurar. Jovens, o que mais que a gente tem para falar? Vamos aproveitar a galera aqui, que está enlouquecida na live, fazendo perguntas e tudo mais e compartilhando de algumas informações. Porque o Paulo Marcelo da Silva pergunta: por que o Grêmio não pede para transferir também o jogo pelo Brasileiro entre os dois jogos da Libertadores? E aí? Acho que não é o Qual caso. é o jogo que tem? Atlético Goianiense? Não precisa, deixa ali, bota o sub-20 para jogar. Não é o caso, porque o Grêmio, acho que nessa rodada o Corinthians já é campeão brasileiro. Só se tivesse uma diferença de, sei lá, 4 pontos, 5 pontos. Se houvesse uma disputa. Se tivesse uma disputa. Mas acho que não tem o porquê, né? Nem o Grêmio, talvez até nem o Renato viaje pra Goiânia. O Renato às vezes ele não viaja. E eu acho que o próprio Renato vai fazer o que ele fazia lá no início do campeonato, botar talvez até o time C. E o Grêmio... eu acho que vai o C daí. Não vai nem o B, não vai nem o mistão. Não dá pra arriscar, né? Não dá pra arriscar nenhum jogador. Imagina perder um jogador aí é muito a Gabi Oliveira disse que queria muito ter o otimismo do Gabriel, ela falou. Eu falo aqui, ó, Gabi, não tem esse negócio, eu não tenho otimismo, eu tenho análise. Convicção, eu analiso os dois, o Grêmio é melhor. A não ser que o Grêmio tenha um piripaque do Chaves, como teve o Barcelona do Equador, que na minha opinião faria um enfrentamento mais difícil contra o Grêmio se não tivesse tido aquele piripaque, não tivesse perdido o volante Gabriel, que é um dos jogadores que dava sustentação para a zaga deles. Eu acho que o Grêmio teria uma jornada mais difícil contra o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona era a sensação da Libertadores e, na minha opinião, vejam bem, eu sei que não chegou na final, mas na minha opinião o Barcelona de Guayaquil é um time mais perigoso do que o Lanús. Eu também achava isso. Eu até disse que nessas rodas de amigos, assim, antes do jogo... Inclusive um abraço pro nosso amigo Wagner Jung, que não tá aqui com a gente, mas que concordava comigo. Dizia que o Barcelona ia ser campeão da Libertadores. O Barcelona foi eliminando o Santos, Palmeiras, tinha um time bom no ataque. Sim. A produção tá ali mandando recado ali pro Wagner. E o Barcelona não tinha o Gabriel e não tinha o Jonathan Alves no primeiro jogo também, que é o melhor jogador que fez até o gol na arena. Exato. Né? E o Barcelona... mas também o Grêmio jogou muito aquele jogo. Não, jogou. Foi o jogo perfeito do Grêmio. Foi o melhor jogo da temporada. Não tem nenhum jogador do Grêmio que tenha jogado mais ou menos. Sabe aquele jogo que dá tudo certo? Foi esse jogo. Sabe por que deu tudo certo? Porque o Grêmio jogou pra dar certo. Sim. Às vezes as pessoas, não, hoje tá dando tudo certo. A segunda bola tá caindo sempre pro Grêmio. Não, só um pouquinho. Se caiu, é porque tu tá bem colocado. Sim. Né? Foi focado pra essa partida. Aquele papo. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Não, com certeza. Deu tudo certo. O Barrios, por exemplo, que não fez gol, não perdeu uma dividida de cabeça. O Drog Barrios. Não perdeu uma dividida. Distribuiu o jogo, deu tudo certo. E o próprio Barcelona, como eu tinha comentado com os amigos antes, o Barcelona ia ser muito mais perigoso jogando fora de casa do que em casa, como eles foram. Contra o Grêmio, eles não ameaçaram fazer 3-0 nunca, mas eles foram melhor fora de casa do que na casa deles. Sim, sim. Mas eles foram assim corriqueiramente na Libertadores. Contra o Palmeiras, contra o Santos, eles sempre vão melhor jogando fora. Contra-ataque, 2 caras rápidos. O detalhe é que em casa eles tomaram uma socada que eles não imaginavam que eles iam tomar. Irreversível. Só que é claro que também tem aquele... O Grêmio tinha ganhado o jogo de 3-0, jogando em casa. Muito difícil de reverter. O Grêmio cozinhou o jogo inteiro. O Arthur jogou muito bem esse jogo, não perdia a bola nunca. O Grêmio dava passes laterais, não queria
também não foi tão incisivo pra fazer o gol. Sim. O Grêmio cozinhou o jogo inteiro. Tem uma galera comentando a live aqui, fazendo algumas perguntas, e tem um recado importante aqui do Lucas Chaves, ó, que eu acho legal de ler, gosto muito de ler esse tipo de coisa. Eu quero confessar, eu falei muito mal do Jael aqui e hoje mudei minha opinião. Jael vai fazer um dos gols da final da Grêmio. Jovem, não sei se tanto, mas que o Jael, jogando com os titulares do Grêmio, vai entregar alguma coisa melhor, vai. Sim. Eu não tenho dúvida. Uma hora vai ser o gol. Uma hora vai acabar saindo O Jael é um cara que não jogou até agora com os titulares do Grêmio, só jogou E entrando ele é um cara em campo. esforçado, né? E ele entrou Esforçado contra o bastante Barcelona em campo. bem. Agora Entrou bem. Não, Gabriel, concordo contigo, só que a gente tem que pensar o seguinte também. Tem poucos jogos pro Jael fazer um gol, né? Porque são mais 3 jogos que ele vai jogar aí, no máximo 4, 5, e depois tem que saber se ele renova pro ano que vem Sim, também, né? Porque ele sim. pode nem fazer o gol e não ficar pro ano que vem, né? Pois é, pode ser que não fique mesmo o Jael. Acho até que fazendo uma avaliação, né, Eu acho que não fica. por enquanto não ficaria. A não ser que ele fizesse aí, sei lá, 1 ou 2 gols na final, entrando em jogo. Mas eu Gol acho... do Mundial. Mas O gol do Mundial, alguma coisa do Imagina, tipo, vai saber, né? Não, mas o Renato, eu acho até que ele vai pedir pro Jael ficar, porque o Renato disse numa coletiva que pelo Jael ter ficado 7 meses parado por uma lesão, Ele tá certo. ele tá dando ritmo pro Jael jogar. Então, como ele pediu o Jael, ele pediu essa contratação e tudo mais, eu acho que ele é capaz de pedir pra direção renovar com o Jael por esses 7 meses que ele ficou fora. Também, pelo menos por 6 meses, alguma coisa do tipo, o Jael não é um cara desprezível. Se tu for olhar os vídeos dele, e eu não olho nunca vídeo de melhor momento. Melhor momento não existe. Vídeos. Tem que assistir o jogo todo. Eu já assisti o jogo todo do Jack, quando ele jogava na primeira passagem do Jack. Que sofrimento, né? Não. Porque esse Jack foi rebaixado pra Série C. Não, nesse ano, no primeiro ano que ele jogou, não. Ah, tá, o primeiro Ele não. deu acesso, inclusive ajudou no acesso. No segundo ano que ele jogou, ele jogava sozinho. Era um time horrível e ele jogava sozinho. O Jael era aquele centroavante meio não o Lucas Barrios, o Hernan Barcos. Aquele cara que saía muito da área, ele tinha que armar as jogadas pro time, tamanha tristeza que era o time do Jack, e ele voltava pra área e ainda fazia gol. Fazia gol de falta. O Jael, velho. Assistam os jogos dele pra vocês verem. Ô, Jael Cruel. fazendo gol de falta. Tanto que ele foi contratado pelo Flamengo na época. Ele não foi do... Ele Flamengo. foi do Foi do Joinville pro Flamengo. Também, Hã? do Flamengo. A última temporada do Jael no Joinville, em questão de números para o Joinville, foi ruim porque o Joinville caiu pra terceira Exato, divisão, né? exato. O Joinville foi rebaixado pra Série C e aí o Jael, até hoje não sabe muito bem o porquê o Jael veio parar no Grêmio, né? Sim, sim. Eu já ouvi gente dizer que porque ele tinha o empresário pra renovar com o jogador, botou como cláusula o Jael ser contratado pelo Grêmio. O Pedro Rocha, eu ouvi esse papo em Sim. algum lugar, mas não tenho essa informação. E muita gente diz que o Renato trabalhou com ele no Bahia, e porque ele jogou no Bahia também. Jogou Sim, no Bahia jogou com o no Bahia. Renato. E aí não E se o sabe Renato até hoje. observou ele no Flamengo também, onde ele não foi mal. No Flamengo ele não teve muitas oportunidades, mas quando entrava fazia gols. Mas eu acho que o Jael, naquele tempo do Flamengo, ele tinha... Quem é que era o atacante titular? Era o Brocador? Hernani. Eu achei até que era o Wagner Love, naquela segunda passagem, ou até o David. Pode ser. Pode ser. Então, O David e o que perdeu o gol mais feito do mundo. da história do futebol. Era o David, né? E ele cai ainda por cima da bola. Vamos seguir com a galera aqui. Alexandre Krebs pergunta: será o contrato do Lucas Barrios não encerra no fim do ano? Encerra, Alexandre. E o Grêmio, por enquanto, não tem ainda uma definição sobre renovar ou não com o Barrios, já que ele é um jogador caro. Veio para o Grêmio abrindo mão de 600 mil reais. Ele ganhava 1 milhão no Palmeiras e veio para o Grêmio para ganhar 400 mil. Tá, o Grêmio tem um teto, todo mundo sabe, e o Grêmio esbarrou no seu teto de 350 mil e ainda deu mais 50 conto pro cara, para ele vir pro Grêmio e resolver a centroavância do Grêmio. Fabrício Castelhano pergunta, ou fala: Jael fez muitos gols no Flamengo, ganhou o apelido de Jael o Cruel Sim. no Flamengo. Sim. Eu acho que não fez muitos gols, Fabrício, mas fez alguns importantes, isso é importante. Rubens Assis diz: Dali Grêmio, o tri é nosso. O Gerson Chu: eu penso que o adversário mais difícil do Grêmio foi o Botafogo, porque o Grêmio estava sem o Luan. É verdade. Qualquer jogador do Grêmio, qualquer time que o Grêmio pegasse sem o Luan seria uma dificuldade, e a gente viu a diferença que foi quando o Luan jogou fora contra o Barcelona. Time, né? Eu acho que, assim, cara, além do Luan,
se nós tivéssemos aí Douglas e Maicon nesse time, a gente já podia estar com a faixa no peito antes de entrar na final. Eu acho que com Douglas, só o Douglas, acho que até o Maicon, acho que não, mas o Douglas principalmente, o Grêmio estaria Mas mais o com a mão na taça. O Douglas seria titular hoje do time do Grêmio? Hoje não. Hoje? Hoje, Seria. no lugar do Fernandinho? Não sei. Pode ser. Acho que o Qualidade técnica Luan prevalece também. eu acho que o Luan viraria sei lá, um ponta ponta direita, ponta esquerda. E o Grêmio teria, acho que sai qualquer um pra entrar Eu o digo Douglas. que o Eu não Maicon sei, não. essa eu não sei. Eu digo que o Maicon não, porque o Michel tá fazendo uma temporada excelente. Foi O um Maicon achado seria do Grêmio. titular também. Isso é Mas eu informação, acho não é análise. Mas não, aí no pode lugar ser, de quem? Pode ser. No lugar do Michel. Porque é o que Arthur o Arthur não tem como tirar Mas o é, que Michel. aí tem, mas é que aí tem um detalhe. O Michael ele não é o primeiro volante também, né? Mas ele Seria viraria. adaptado, né? Viraria. É que a Eu figura vi um jogo Maicon- do Maicon na primeira volância, acho que foi contra o São Lourenço, e ele quase entregou um gol, já não gostei. Sim, sim. É que o Maicon, ele tem Meio uma... pesado, né, É que pra ele isso. tem... É que ele virou um símbolo desse time do Grêmio por ser Sim, capitão, capitão, por tudo mais. Ele, Qualidade técnica ele no tá com passe. os pés lá na calçada da fama da arena. sim. Né? Ele é um Mas jogador uma que ele já questão, tem uma questão tática da volância do Grêmio, tá? O Grêmio não tem primeiro e segundo volantes. Isso é uma análise que eu faço há muito Não tempo. tem, né? Não tem. O Grêmio joga com os dois volantes alinhados e essa foi uma correção que o Renato Portaluppi fez quando ele chegou, né, na demissão do Roger Machado. O Roger usava... Mas o Wallace era mais primeiro volante. É que o Wallace tinha características para isso. Bem De característico marcação, primeiro em volante. posição física. Passada larga para Sim. sair no contra-ataque e Ele tudo é mais. o característico primeiro volante. O Wallace, Exato. sim. E aí o que o Grêmio fez? Com a vinda do Renato Portaluppi, o Renato alinhou os dois volantes. Os dois sempre são móveis. Vocês podem ver que o Michel vai aparecer chutando bola na frente do gol em direção ao sim, goleiro. os dois chegam O muito. Arthur não chuta tanto, mas cava aquela bolinha para a entrada de Ramiro, para a entrada de alguém. E vocês vão ver que os dois volantes do Grêmio trocam constantemente. E para mim o maior acerto de todos do Renato não foi corrigir bola aérea, não foi corrigir marcação por zona, não foi nada disso. Para mim, o maior acerto tático do Renato foi corrigir os dois corredores dos laterais a partir dos volantes. Quando o Cortez sai, o Michel fecha na esquerda. Quando o Edilson sai, o Arthur fecha na direita e o Grêmio se reconstruiu Dá segurança a daí. partir daí. A segurança tática que o Grêmio tem hoje vem muito e vem muito ao encontro da situação de o Grêmio ter dois volantes velozes, na minha opinião, porque os dois são rápidos, e os dois volantes muito técnicos. O Grêmio tem inteligência na volância. É por isso que os jogadores eles sabem onde está no momento certo. Por isso que o Grêmio dificilmente sofre um contra-ataque, aquele contra-ataque fulminante, assim, que rola gol e tal. A não ser que um zagueiro caia, como o Jeromel escorregou no último jogo. E deu uma Pode brecha. acontecer. Entendeu? É mais difícil. O Grêmio hoje, taticamente, é um time muito evoluído. Por isso que eu acho que o Grêmio tá pronto para essa final de Libertadores. Não, Eu acho o time do Grêmio pronto mesmo. Não, e o Grêmio evoluiu também porque o Grêmio tá conseguindo ao longo dos últimos anos manter uma espinha, coisa que o Grêmio não fazia há muitos anos. 3 O Grêmio anos já. Não, e a característica dos jogadores também, né? Não, também agora tu pega Jeromel e Kahneman. Eles estão nessa dupla de zaga há pelo menos o que? Um ano e meio. E os dois estão com contrato renovado, eles devem ficar no Sim. Grêmio por mais tempo. Isso é uma coisa que não tem como tu dizer que uma zaga que tá há 2 anos, 1 ano e meio junto, eles têm um entrosamento que tu não cria do dia pra noite. E né? tem aqueles jogadores que sobressaem quando acontecem jogos decisivos, né? O que o Edilson joga em jogo decisivo, Jogo grande. principalmente, é um absurdo. O Kahneman também. O Kahneman é outro que, assim, o Prato, o Roger do Botafogo... Ninguém sei lá, escriou. Ninguém se criou. E o Kahneman, eu vou dizer uma coisa, o Jeromel tecnicamente é melhor que ele, mas hoje eu vejo o Kahneman até jogando mais que o Jeromel. Hoje o que o Kahneman tá jogando, É que assim, o Jeromel é melhor o tecnicamente. Jeromel é um absurdo. É. O Kahneman é zagueiro. Só que hoje... Não, o Jeromel é o melhor zagueiro do país. Sim. Só que hoje o Kahneman, eu acho que ele esteja jogando talvez até mais que o Jeromel. Porque ele não tá perdendo uma dividida, ele tá jogando muito. O Jeromel... O Jeromel é o melhor zagueiro do Não, país. o Jeromel é o melhor zagueiro do Não, país. e há 2 anos isso. Né, sim. Não, e assim, ir muito longe do segundo. Eu não sei quem é o Não. segundo. Não sei. Balbuena talvez seja o Balbuena? segundo melhor Mas zagueiro do Brasil. Balbuena é estrangeiro, né? O Mina do Palmeiras é um Mina. baita zagueiro também. O Também Mina- é estrangeiro. Baita O zagueiro. Pablo, o Pablo, antes de se lesionar, tava fazendo boas atuações pro O Pablo é Corinthians. outro bom zagueiro. Bom zagueiro. Que era do Passou Grêmio, pelo né? Grêmio. A melhor dupla de zaga do Brasil é Jeromel e Kahneman e depois é Balbuena e Pablo, na minha opinião. Sim, sim.
É. Dá pra se dizer que sim. Eu vejo a zaga do Flamengo uma boa zaga, só que mal treinada. E velha também, né? É. O E Juan, velha. olha, tem Rodolfo, tem Hever, mas é o Juan que tá sendo titular. O Juan. É, olha, com 100 anos. O Juan já deve ter o quê? Uns 45 Não, anos. o Juan tem uns 36, 37 já. 45 de carteira assinada, né? É, João? Sim. por aí. de CLT. O Hever é outro que já é mais velho, né? Quem- E o Rodolfo também. 15 horas e 1 minuto, a gente tem mais 4 minutos de live e a gente já tem, vamos ver aqui quantos compartilhamentos, que eu tenho que apertar essa galera aqui, 77 compartilhamentos. Galera, falta pouco, 23 compartilhamentos, ajuda a gente aí a chegar no 100, para não tomar corneta aqui quando a gurizada chegar. A gurizada tá vindo hoje um pouquinho mais tarde e eu não quero tomar corneta. Por gentileza, sem compartilhar. Me ajudem, jovens, me ajudem, por favor. Vamos seguir aqui com a galera, tem mais 4 minutinhos. Logo, logo eu já vou passar a palavra para os guris pra gente se despedir. A gente tá chegando ao fim. Mas o Jean disse o seguinte: Jean Fernandes. E o Mickey Arroyo, o que acontece que ele não tá jogando e nem sendo relacionado? Olha, esse jogador eu vou dizer que até o momento foi uma decepção. Até o momento foi uma decepção. Mickey Arroyo é o Pereira com grife? Não, acho que é pior que o Pereira. É do nível do Pereira. Eu acho ele pior que o Pereira. Talvez- O Pereira fazia gol. O Pereira Sim. fazia gol. O Pereira fazia gol. Ligava pra mãe e fazia gol. O Pereira fazia gol. Agora, o Mickey Arroyo, ele pode ser que ano que vem, sei lá, ele calhe a nossa boca. Pode ser O que ano que Pereira vem... fazia gols importantes, Não, ô Pere- produção. Não, Se liga. o Mike Arroyo, ele pode ser que ele O calhe Mickey a... Arroyo não fez gol nem na Chapecoense aí, sei lá, no time mais fraco. Não, ele pode ser que ano que vem ele calhe a nossa boca, mas esse ano ele não tá jogando nada. Vamos ser bem Só sinceros. uma coisa que eu queria falar, que tu até disse antes, dos dois volantes que eles apoiam bastante. Na base, se falava muito que o Arthur era um jogador que arriscava o chute fora da área. Sim. E a gente não vê isso nos jogos, né? Só vejo ele bater de pantufa. Eu acho que ele tá jogando muito com o Luan. Bater de pantufa. Ele bate com a pantufa no pezinho, a bola sai assim, ó, quicandinho, assim, cai na mão do goleiro. Mas né? eu acho que isso até pode ser até um nervosismo do jogador, de não Pode. querer fazer uma coisa errada. E... Pode, é o É pé, que de, ele- pé de pano, né? é O que famoso ele- pé de Ah, mas pano. é que tem Ele cumpre, isso. o Arthur cumpre tão bem a função dele que a gente nem sente falta dele chutando de longa distância. Claro que se ele tivesse o baita chute de longa distância seria bom, mas hoje ele O cumpre nosso muito bem a função dele. amigo da gurizada aqui da ratonagem, o Antônio Pires, Antônio Henrique Pires, ele diz que só falta uma coisa pro Arthur se tornar um craque do futebol, que é o último passe. Sim. E o último passe... O Maicon já disse isso pra gente, o Capita Maicon participou com a gente do Papo Pachola, e ele disse o seguinte: cara, eu fui um dos que segurei o Arthur no Grêmio, porque ele iria ser emprestado, né, na época do Sim. Roger, o Roger iria emprestar ele, eu disse, não, deixa aqui que joga muito, e eu digo pra ele, o Maicon dizendo, né, eu digo pra ele, a hora que tu parar com o passe de segurança pro lado e pra trás, tu vai ser o melhor jogador do Brasil. É um dos Tá se melhores, confirmando. né? É um dos melhores. O Juliano Baú, que é nosso ouvinte é de muito tempo, disse o seguinte: nasceu a filha do Jael. Parabéns, Jael. Tudo de bom, que seja feliz com a tua filhinha Laura. E vê se faz um golzinho pra homenagear ela. Parabéns É, pro pode Jael, ser né? hoje, né? Parabéns pro Jael. O Jael, que em campo não tá fazendo gol, mas pelo jeito fora de campo tá metendo fazendo golaço. muito gol, né? Tá fazendo golaço. Olha aí o Prodalov também. Prodalov também. Tá fazendo só- Desconheço, Só bucha, Prodalov. desconheço. Só golaço. Prefiro não opinar. É isso aí, jovem. O negócio é fazer gol. Não existe gol feio, né? O importante é fazer gol, Exatamente. Já dizia o Didi, que dizia isso? O Dadá Maravilha. Dadá Maravilha. Só três coisas param no ar, né? O helicóptero, o Beija-flor Beija-Flor e Dadá Maravilha. Grande Sim. figura. Dadá Maravilha. Figuraça. Esse já conheceu o Dadá pessoalmente. Baita figura. Dadá é Figuraça. figuraça. Galera, seguinte, 15 horas e 4 minutos, a gente tá chegando ao fim do Papo Pachola de hoje. Hoje é dia de Grêmio, né? Não esqueçam disso, hashtag dia de Grêmio. E a gente vai, obviamente, hoje para um jogaço do Grêmio. O Grêmio que tem que socar o São Paulo por 1-0, azar. 1-0 é goleada contra um time do São Paulo que tá em E vai ascendência. pra arena, né? E vai pra arena. O filósofo Hernanes vai estar em campo também. E o Grêmio tem a oportunidade aí de ganhar do São Paulo e sei lá, encaminhar aí o G4, o G6, o G9, seja lá o que vai acontecer com esse Campeonato Brasileiro. Ricacheski, os teus abraços, meu jovem. Queria mandar um abraço pra todo mundo que tá me ouvindo. Aí meu pai tá na audiência também. Um abraço, Meu como é que é o nome pai. dele? Gerson. Seu Gerson. tá na audiência aí. Queria mandar um abraço pra ele e pros outros gremistas que estão na nossa audiência. Prodalov, os teus abraços. Os meus abraços.
Muitos abraços, né, Meu Pedoló? abraço Abraço vai pra Danone, vou, vai mandar vou abraço e pegar a beijos. rosa, tá ligado? Começar a chorar. Beijinho na Rosa, um abraço pra Maria, um abraço pra Joana. Não, vou mandar um abraço pro meu tio Gerson aí, que tá escutando. Olha aí, boa. Mandar um abraço Quer pro dizer que Lucas. vocês são primos? Não. Não. Um outro tio, Gerson Ah, Chu, tá. que até tu leu o comentário, é meu tio. Boa. O Lucas, meu barbeiro aí, vai dar um trato visual aí. E mandar um abraço pra Débora aí, que também tá na audiência. Não. Um abraço só. Esses abraço. são os meus abraços. Seguinte, galera, tem mais uma informação aqui do Juliano Baú antes de eu mandar meus abraços e finalizar o programa. O Lanús ganhou um torcedor de peso. Colar. Não, É o colar? Alguns aí. O colar é um O deles. Thiago Suma também tá... Não, esse também, a gente sabe Daqui a disso, os pouco. vermelhos todos, né? Compraram camisa do River, depois tiveram que de jogar tudo que é fora, time. eu tô essas falando coisas de assim, peso, né? Os anos 90 voltaram nesse sentido. Mas o Maradona, que é nascido em Lanús, disse que vai torcer pro Lanús e disse Deus queira que sejam campeões. Disse o Maradona. Maradona, não vai dar, jovem, aqui é Pelé, só pra te avisar, tá? O negócio é o seguinte, gurizada. A gente tá finalizando mais um Papo Pachola. Eu quero deixar um abraço pra toda essa pacholada louca e gremista demais que tava com a gente num feriado, 2 da tarde, ouvindo esse guri estranho aqui na câmera falar coisas maravilhosas sobre o Grêmio. Quero agradecer a gurizada da Ratonagem que tá chegando aí e Feito. vai seguir aí pra trabalhar a partir das 16 horas, é isso? Com o Mundo? 16 tem Mundo tem Íntia. 16 horas o Mundo Íntia. Quero convidar vocês todos para assistir das 16 às 16h30 e das 17h30 E 30. às 18h30 a gente vai ter o Tá na Súmula, que é também um programa aí da gurizada que traz para vocês muito sobre o futebol do Brasil e do mundo, tá, jovens? O Papo Pachola de hoje vai em oferecimento da Clubhouse Concept, um conceito para cada momento do dia, grito empresarial, criatividade com expressão, o pessoal que é responsável pelos nossos layouts aí das redes sociais, @fit23esportes no Instagram, @onboxstore no Instagram, Tour da Arena, Mazardo Contabilidade, Uber, o seu motorista particular, Net, o mundo é dos nets, Grêmio Tour e Futuro Craque, a escolinha de futebol do Grêmio lá de Canoas. Beijo pra vocês, galera. Até amanhã e fiquem com a gente porque hoje 17h15 tem Grêmio e São Paulo e a gente traz pra vocês todas as emoções desse jogo. Eu, Juliano Brito, Mário Godoy, Rafael Kel e Dyson Santana. Tchau, beijo!